Fala rapaziadinha, hoje vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô habituado, pra mostrar o porquê na realidade eu tô tentando fazer isso, né? Desde muito cedo eu comecei a mexer com internet no geral. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, na época de Orkut ainda. Não sei se vocês lembram de um celularzinho da Sony Ericsson que ele abria assim. Ele foi um dos primeiros players de música e tudo mais, era um baita celular maneiro. Na época tinha uma comunidade no Orkut que fazia o desbloqueio dele que você podia pôr, tipo, inúmeras interfaces lá dentro. E, cara, eu fiquei maravilhado com isso de poder personalizar o celular, porque na época, tipo, eu tinha ganhado de um primo meu, eu acho que a minha tia tinha dado um celular top de linha pra ele da época e ele acabou passando esse pra mim, que no caso minha tia que é minha madrinha, né? E eu, como eu nunca tinha tido um celular daquele padrão, pô, fiquei maravilhado. Eu queria fazer tudo que podia fazer no celular. E na época eu entrei nesse grupo do Orkut e comecei a ficar bem ativo, né? E eu lembro que um dos donos via que eu era um usuário muito ativo e começava sempre a perguntar opinião, porque eu testava muita interface, qualquer dúvida que tinha, eu sempre estava tirando eh, lá lá no grupo. Até que um dia eu tive que parar com isso, que minha família nunca teve uma condição muito absurda. Eu tive que começar a vender um CD de Play 2 na feira e eu tive que me ausentar um pouco. Fim da história. Esse cara que eu trocava muita ideia, um cara muito gente fina, era o João Pedro, que depois, futuramente, ele chegou a abrir uma plataforma de streaming de música. Isso muito antigo. João Pedro C. Mota. Nunca vou esquecer o nome dele. João, gente fina pra caramba. Foi um cara que foi pra Forbes e tudo mais, e é um arrependimento que eu tive, né, de ter tido a chance de participar de algo grande e na época não consegui dar seguimento. Depois disso, um pouquinho mais velho, eu comecei a mexer um pouco com programação, mas só que por conta do Tibia. Não sei se vocês que me acompanham aqui já jogavam na antiga, mas só que antigamente tinha um bot de Tibia chamado Tibia NG. E tinha como você fazer os waypoints dele. E eu fazia meus próprios waypoints e na época eu vendia por dinheiro dentro do jogo. Depois disso, né, foi agora já tendo um gap maior, um pouco mais velho, voltei a mexer com Tibia, mas só que depois aí eu criei o meu próprio site de venda de cacás e revenda de Tibia. Na época já estava no Facebook, eh, tinha contato com todos os maiores vendedores da época, o Daniel Ratano, eh, na época era o Júnior e a Amanda Cassiolato, e eu criei um nome. Mas foi bem na época que eu estava me formando em engenharia. Não sei, também, para quem é novo no canal aqui, às vezes não sabe dos meus outros relatos, mas hoje eu sou engenheiro civil. Mas foi bem na época que eu estava fazendo estágio, estava estudando, né? Fazendo faculdade. Eu tinha esse meu site e eu tinha que botar os bots todos os dias. Então, cara, eu não conseguia dormir porque eu tinha um cyber save, que era, se eu não me engano, 6 horas da manhã, então eu tinha que acordar 5 horas eh, já para deixar tudo programado para quando desse o cyber save todas as contas estarem rodando. E na noite anterior eu tinha que trabalhar até tarde, porque ali meia-noite, 11 horas, uma, era o horário que o pessoal costumava comprar bastante cacá. Então foi uma época que assim tava muito puxado para mim. Eu comecei a ter tique nervoso e tudo mais, porque eu tava dormindo em média 3 horas por noite. E eu fiquei um período fazendo isso, mais ou menos uns 7 meses.
Até que minha saúde ficou totalmente comprometida e minha mãe chegou a um ponto que ela falou assim: filho, para com isso, você vai morrer. E eu parei. Tanto que na época que eu parei, por que que eu tô contando isso? O cara que foi querer comprar meu site na época é nada mais, nada menos que o cara que é o dono do Rei dos Coins. Ele queria fazer o que eu já fazia lá atrás, né? Mas só que assim, ele expandiu, porque na época eu acho que só o Ratano tinha site. Era o Ratano e eu. Pra vocês entrarem aí, Daniel Ratano até hoje ele tá no mercado, ele expandiu do Tibia, mas era o que eu tinha de ideia de fazer na época. Só que eu tive que parar, porque depois eu tive que tomar uma decisão e eu decidi me formar. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu deixei muito dinheiro na mesa, sabe? Querendo ou não, hoje você vê que o Rei dos Coins talvez seja o maior, se não um dos maiores sites de revenda de dinheiro online, e era uma coisa que eu já tinha visto isso na época. E me dói um pouco o coração, pra ser bem sincero. É, e como eu sempre mexi com parte de internet, eu falei assim, pô, hoje, né, eu trabalho com, com engenharia, mais precisamente sou engenheiro estrutural e, cara, para ganhar um dinheiro é muito duro. Já fiz casa para vender, faço projeto e tudo mais, só que é uma responsabilidade bizarra. E com isso eu vejo que cada ano que passa, quem não vai para a internet tá muito atrasado, sabe? Então eu sempre via essas coisas de achadinhos, mas eu nunca tinha de fato eh, pego para dar uma olhada em relação a isso e eu me forcei. Falei assim, ah, não, vou me forçar a fazer isso. E hoje eu vejo que tô longe de ter um resultado astronômico, mas só que eu fico orgulhoso de mim de ter saído da inércia, sabe? É, além disso, hoje eu tô envolvido num projeto que, pelo menos assim, é uma realização muito grande para mim, que eu faço parte de um canal de futebol com o jogador Ilcinho, que jogou no São Paulo, Palmeiras. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, Ilcinho Júnior TV. Hoje, inclusive, ele tá na TNT. Na época, ele era. é, tinha acabado de se aposentar, não sabia o que, que ele ia fazer muito bem. E ele sempre falou assim: ah, tenho maior vontade de fazer um canal tipo do Casemiro, assim, que fala sobre bola e tal. Daí na época eu falei assim: ó, vamos fazer? Tipo, eu não sei editar, mas eu tento. Na época tinha mais pessoas envolvidas. Que falavam assim: ó, vamos gravar e jogar na rede. O máximo que vai acontecer é ninguém gostar e a gente finge que você nunca fez, sabe? E acabou que deu certo. Ele se mudou já dos Estados Unidos. Hoje ele tá aqui no Brasil. Ele é um dos participantes, participantes da TNT Sports. E eu tô travado porque, assim, eu tenho um material muito bom na mão, mas eu não consigo desenvolver. Porque talvez eu tô tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e talvez eu não tô fazendo nada certo, sabe? Isso é mais um desabafo mesmo. Inclusive eu pus aqui na tela que ontem eu peguei um S25, S26 Ultra por 4.500. É uma das coisas que está sendo mais uma fonte de renda, né? Que eu falei para vocês, além do achadinho, eu comecei realmente a comprar coisas que eu vejo com preço bom para revenda. Já pus para vender por 6.000 e vamos ver. Se eu tiver qualquer tipo de atualização, eu mando para vocês. Em relação ao tráfego pago, pus para rodar de novo. Hoje hoje o CPM lá tá um pouquinho não, tá bem melhor do que da última vez. Da última vez estava batendo R$ 11, se eu não me engano. Agora tá na faixa de R$ 2. Eu pedi até desculpa para vocês aqui para pôr, porque realmente eu sempre fico perdido aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Anúncio de lead. 1,62. Desculpa, voltei. 1,62. Então já tá melhor do que da última vez. Essa foi uma atualização bem rápida. Na realidade, foi mais
um desabafo mesmo, né? Pra muita gente entra aqui e às vezes acha que é, eu não tenho uma história por trás disso. E foi só um desabafo mesmo, gente. Só pra manter aqui também um conteúdinho no canal. Tamo junto, um beijo, um queijo e até o próximo.